O ano era 1939, e enquanto no Brasil o governo de Getúlio Vargas consolidava o Estado Novo, na Europa o mundo estava prestes a mergulhar em um conflito sem precedentes. A Segunda Guerra Mundial não começou de repente. Ela foi o resultado de anos de tensões políticas, econômicas e sociais, alimentadas pelo descontentamento com o Tratado de Versalhes e pela ascensão de líderes autoritários. Bem-vindo ao meu canal, onde curiosidades históricas são contadas em pílulas de 1 minuto. Aqui, você vai entender os detalhes por trás dos maiores eventos que moldaram o mundo, sempre com um toque especial para quem, como eu aqui no Brasil, ama história. Prepare-se, porque hoje vamos explorar o que levou o mundo ao caos da Segunda Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes e a Alemanha ferida. Assinado em 1919, foi como um soco no estômago da Alemanha. O acordo encerrou a Primeira Guerra Mundial, mas impôs punições duríssimas aos derrotados, incluindo a perda de territórios, a limitação de suas forças armadas e uma conta bilionária em reparações de guerra. Essas condições geraram uma onda de humilhação e revolta entre os alemães. Muitos acreditavam que o tratado não representava apenas um fim, mas sim uma sentença de décadas de dificuldades econômicas e sociais. Esse sentimento criou o terreno fértil para o surgimento de líderes que prometiam vingança e redenção. Enquanto os vencedores celebravam, a Alemanha enfrentava uma hiperinflação que destruía a moeda e a dignidade de seu povo. O Tratado de Versalhes pode ter acabado com uma guerra, mas semeou as sementes de outra ainda mais devastadora. Liga das Nações. O sonho de uma paz global. A Liga das Nações nasceu em 1919, idealizada como um fórum internacional para evitar novos conflitos. Era a esperança de que as tragédias da Primeira Guerra Mundial não se repetissem, promovendo o diálogo entre as nações. No entanto, desde o início, a Liga enfrentou desafios. Os Estados Unidos, ironicamente, um dos idealizadores, recusaram-se a participar, deixando o organismo sem uma liderança forte. Além disso, decisões importantes exigiam unanimidade, o que muitas vezes travava o processo de resolução de conflitos. Com o tempo, a incapacidade de intervir em crises, como a invasão da Etiópia pela Itália, minou sua credibilidade. Apesar da boa intenção, a Liga das Nações se mostrou impotente diante das tensões que levariam à Segunda Guerra Mundial. As reparações. Um peso insustentável. O Tratado de Versalhes obrigou a Alemanha a pagar reparações de guerra astronômicas, algo em torno de 132 bilhões de marcos ouro. Para um país devastado pela guerra, essa era uma conta impagável. Esse peso econômico destruiu as finanças públicas e gerou uma hiperinflação absurda na década de 1920. Era comum que uma simples compra exigisse carrinhos de dinheiro, que valia menos a cada dia. Essas reparações não apenas quebraram a economia alemã, mas também alimentaram um sentimento de humilhação e injustiça. Isso abriu espaço para discursos radicais que prometiam recuperar o orgulho perdido e desafiar o acordo. A crise do dinheiro sem valor. Em 1923, a Alemanha enfrentava uma das piores crises econômicas de sua história. A hiperinflação transformou o marco alemão em algo praticamente sem valor. Uma simples compra no mercado exigia pilhas de dinheiro e os preços subiam de forma absurda de um dia para o outro. A situação chegou a tal ponto que as cédulas eram usadas para coisas inusitadas, como papel de parede e brinquedos para crianças. Para muitos, era mais barato queimar dinheiro para se aquecer do que comprar lenha. Essa crise destruiu a confiança do povo alemão no governo e na economia. Foi nesse cenário de desespero que líderes extremistas começaram a ganhar espaço, prometendo restaurar a ordem e devolver o orgulho nacional. O golpe que terminou na cadeia.
Em 1923, o Bigodinho do Capeta liderou uma tentativa de golpe conhecida como o Putsch da Cervejaria em Munique. Ele invadiu uma reunião política em uma cervejaria, declarando que estava assumindo o poder na Baviera. A ideia era marchar até Berlim com o apoio de simpatizantes, mas as forças policiais rapidamente contiveram o movimento. No confronto que se seguiu, 16 golpistas foram mortos e o Bigodinho foi preso. Durante seu julgamento, ele usou a oportunidade para ganhar atenção nacional, apresentando suas ideias radicais. Foi condenado a 5 anos de prisão, mas cumpriu menos de 1. Na cela, escreveu o infame livro que consolidaria sua visão de mundo. O livro que prendeu a atenção do mundo. Em 1925, durante sua prisão, o Bigodinho do Capeta escreveu Mein Kampf, que em português significa Minha Luta. No livro, ele expôs suas ideias radicais, combinando nacionalismo extremo, racismo e teorias conspiratórias. O texto era uma mistura de autobiografia e manifesto político. Ele culpava grupos específicos pelos problemas da Alemanha e prometia reconstruir o país com base em sua visão de supremacia racial. Essas ideias foram ignoradas por muitos na época, mas se tornaram a base de sua futura política. Apesar de inicialmente ter vendas modestas, o livro ganhou popularidade à medida que ele subia ao poder. Tornou-se obrigatório em muitas casas alemãs, ajudando a difundir suas ideologias extremistas em toda a nação. A crise mundial que desestabilizou a Alemanha. Em 1929, a Grande Depressão começou nos Estados Unidos com a quebra da Bolsa de Valores. Seus efeitos se espalharam rapidamente pelo mundo, atingindo a Alemanha com força devastadora. A economia alemã, já fragilizada pelas reparações de guerra, entrou em colapso. Empresas faliram, milhões de pessoas perderam seus empregos e a inflação voltou a ser um problema. O desespero se espalhou entre a população, criando um terreno fértil para discursos radicais que prometiam mudanças rápidas e soluções extremas. Nesse cenário de caos, partidos extremistas começaram a ganhar popularidade, apresentando culpados externos para os problemas do país. A crise econômica global acelerou o caminho da Alemanha para uma nova era de instabilidade política e social. A ascensão do Bigodinho ao poder. Em 1933, o Bigodinho do Capeta chegou ao cargo de chanceler da Alemanha. Apesar de liderar um partido radical, ele foi nomeado como parte de um acordo político que visava conter a instabilidade no país. Mas, em vez de colaborar, ele rapidamente centralizou o poder em suas mãos. Seu discurso populista e suas promessas de reconstrução econômica conquistaram muitos alemães, desesperados após a Grande Depressão. A propaganda massiva e o controle sobre a mídia ajudaram a consolidar sua imagem como salvador da Alemanha. Curiosamente, em 1938, a revista Time nomeou o Bigodinho como Homem do Ano. O objetivo era destacar sua influência mundial, mas o título gerou polêmica devido ao impacto devastador de suas ações. O incêndio que mudou a Alemanha. Em 1933, o parlamento alemão, conhecido como Reichstag, foi incendiado. O Bigodinho do Capeta rapidamente culpou os comunistas pelo ataque, alegando que era uma tentativa de derrubar o governo. Esse evento foi usado como justificativa para aprovar leis emergenciais que suspenderam direitos civis e deram poderes quase ilimitados ao chanceler. Sob o pretexto de proteger a Alemanha, ele eliminou rivais políticos e fortaleceu seu controle. Embora até hoje existam debates sobre quem realmente iniciou o incêndio, não há dúvida de que ele foi usado de forma estratégica para consolidar o regime nazista. Foi o início de um período sombrio de repressão e autoritarismo. A Noite das Facas Longas, o golpe interno.
Em junho de 1934, o Bigodinho do Capeta organizou uma operação conhecida como a Noite das Facas Longas. Foi uma ação violenta para eliminar membros do próprio partido nazista que ele considerava uma ameaça ao seu poder. O alvo principal foi Ernst Röhm, líder da SA, uma milícia paramilitar que ajudou o partido a crescer, mas que havia se tornado inconveniente. Durante a noite, Röhm e dezenas de outros membros da SA foram executados. Esse expurgo consolidou o poder do Bigodinho e agradou as elites militares que agora viam nele um líder mais controlado. A Noite das Facas Longas foi um marco na transição de um partido para um regime totalitário. As Leis de Nuremberg. O começo da segregação. Em 1935, o Bigodinho do Capeta introduziu as Leis de Nuremberg, que formalizaram a discriminação contra os judeus na Alemanha. Essas leis proibiam casamentos e relações entre judeus e alemães, além de retirar a cidadania de pessoas de origem judaica. Com essas medidas, o regime nazista começou a transformar o preconceito em política de Estado. Os judeus foram excluídos de empregos, escolas e espaços públicos, sendo tratados como cidadãos de segunda classe. As leis de Nuremberg não apenas institucionalizaram o racismo, mas também prepararam o caminho para ações ainda mais extremas. Esse foi o primeiro passo rumo à perseguição sistemática que marcaria o regime nazista. A Renânia e o primeiro passo para a guerra. Em 1936, o Bigodinho do Capeta ordenou que tropas alemãs ocupassem a Renânia, uma região desmilitarizada pelo Tratado de Versalhes. Essa ação era um claro desrespeito ao tratado que encerrara a Primeira Guerra Mundial. Apesar de ser uma violação flagrante, França e Reino Unido não tomaram medidas para reagir. Temerosos de outro conflito, adotaram uma postura de apaziguamento, permitindo que o regime nazista ganhasse confiança. A remilitarização da Renânia não apenas fortaleceu o moral da Alemanha, mas também deu ao Bigodinho a certeza de que poderia desafiar os limites impostos pelos tratados sem enfrentar consequências significativas. Foi o início de uma escalada que levaria à guerra. A Guerra Civil Espanhola. O laboratório da guerra. Entre 1936 e 1939, a Espanha mergulhou em uma guerra civil entre forças republicanas e nacionalistas. Esse conflito, além de devastar o país, serviu como um laboratório para as potências europeias testarem novas táticas militares. A Alemanha nazista e a Itália fascista apoiaram os nacionalistas de Franco, enviando tropas, tanques e aviões. Foi na Espanha que a Luftwaffe realizou seus primeiros bombardeios em larga escala, como o ataque à cidade de Guernica, que se tornou um símbolo da destruição. Já a União Soviética, aliada aos republicanos, forneceu armas e treinamento. A Guerra Civil tornou-se um prelúdio sangrento da Segunda Guerra Mundial, mostrando ao mundo o que estava por vir. O Pacto Anticomintern, a aliança contra o comunismo. Em 1936, Alemanha e Japão assinaram o Pacto Anticomintern, uma aliança criada para combater a expansão do comunismo, representado pela União Soviética. Esse pacto foi um marco no alinhamento de regimes autoritários. No ano seguinte, a Itália de Mussolini também aderiu ao pacto, formando o que viria a ser conhecido como o Eixo. Embora oficialmente o foco fosse o comunismo, a aliança também consolidou interesses expansionistas desses países, preparando o terreno para a Segunda Guerra Mundial. O pacto foi um sinal claro de que esses regimes estavam dispostos a trabalhar juntos para alcançar seus objetivos, unindo forças contra inimigos comuns e fortalecendo suas ambições de domínio global. O Anschluss, a incorporação da Áustria. Em março de 1938, o Bigodinho do Capeta realizou o Anschluss,
a anexação da Áustria à Alemanha nazista. Alegando querer unificar os povos de origem germânica, ele forçou a integração, sem disparar um único tiro. A entrada das tropas alemãs na Áustria foi celebrada por muitos austríacos, mas ocorreu sob intensa pressão política e militar. Com um plebiscito manipulado, o regime nazista legitimou o controle, mostrando ao mundo a força de sua propaganda. A inação das potências ocidentais, como França e Reino Unido, foi um sinal preocupante. Sem oposição significativa, o Bigodinho ganhou confiança para prosseguir com suas ambições expansionistas, pavimentando o caminho para a Segunda Guerra Mundial. A Conferência de Munique, o acordo que cedeu os Sudetos. Em setembro de 1938, líderes da Alemanha, França, Reino Unido e Itália se reuniram na Conferência de Munique. O objetivo era resolver as exigências do Bigodinho do Capeta de anexar a região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, alegando que a maioria da população era de origem germânica. Na tentativa de evitar uma guerra, França e Reino Unido cederam à pressão e assinaram o acordo, permitindo que a Alemanha anexasse os Sudetos. O governo tchecoslovaco, que não foi convidado para a conferência, teve que aceitar as condições impostas. O acordo foi saudado como um triunfo da diplomacia por Neville Chamberlain, primeiro-ministro britânico. No entanto, ele foi um erro estratégico, pois encorajou o Bigodinho a continuar sua política expansionista, mostrando que poderia desafiar os limites sem enfrentar consequências. A traição na Tchecoslováquia. Em março de 1939, o Bigodinho do Capeta mostrou que suas promessas na Conferência de Munique não passavam de uma estratégia. Ignorando o acordo, as tropas alemãs marcharam e ocuparam toda a Tchecoslováquia, quebrando a confiança das potências ocidentais. Essa ocupação marcou a primeira vez que o regime nazista tomava um território que não podia justificar como parte de sua política de unificação germânica. Foi um movimento de pura conquista que deixou claro que os objetivos expansionistas da Alemanha iam além do que havia sido declarado. O silêncio das potências na ocupação dos Sudetos foi interpretado como um sinal de fraqueza. Mas a tomada total da Tchecoslováquia despertou finalmente os líderes ocidentais para a ameaça que o Bigodinho representava, levando à preparação para a guerra. O Pacto Molotov-Ribbentrop, o acordo inesperado. Em agosto de 1939, Alemanha e União Soviética surpreenderam o mundo ao assinarem o Pacto Molotov-Ribbentrop. O acordo garantia a neutralidade soviética caso a Alemanha invadisse a Polônia. Além disso, o pacto incluía um protocolo secreto que dividia a Polônia e outras áreas da Europa Oriental entre as duas potências. Foi um movimento estratégico para evitar uma guerra em duas frentes, algo que o Bigodinho do Capeta temia profundamente. O pacto chocou as potências ocidentais, que esperavam que a Alemanha e a União Soviética fossem inimigas naturais. Esse acordo foi o estopim para a invasão da Polônia e o início da Segunda Guerra Mundial. A invasão da Polônia. O início do conflito. No dia 1º de setembro de 1939, as tropas alemãs cruzaram a fronteira com a Polônia. Foi o início de uma invasão fulminante, que ficou conhecida como Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. A Polônia tentou resistir, mas foi surpreendida pela velocidade e coordenação das forças alemãs, que combinaram tanques, aviação e infantaria em ataques devastadores. Enquanto isso, pelo leste, a União Soviética também avançava, cumprindo o Pacto Molotov-Ribbentrop. A invasão da Polônia foi o evento que forçou França e Reino Unido a declararem guerra à Alemanha, marcando o início oficial da Segunda Guerra Mundial. O mundo jamais seria o mesmo após esse dia fatídico. A Declaração de Guerra. O início da Segunda Guerra Mundial. No dia 3 de setembro de 1939,
França e Reino Unido declararam guerra à Alemanha. Foi a resposta à invasão da Polônia e o marco que deu início à Segunda Guerra Mundial, o maior conflito da história moderna. A decisão veio após anos de tentativas de apaziguamento que só encorajaram o bigodinho do capeta a continuar suas agressões. A invasão da Polônia foi a gota d'água e a diplomacia deu lugar à guerra aberta. Embora as primeiras semanas tenham sido marcadas por inatividade militar no fronte ocidental, esse dia marcou oficialmente o início de uma guerra global que mudaria o curso da humanidade para sempre. E esses foram os 20 fatos que prometi no início do vídeo. Agora, se já estão aparecendo na sua tela outros vídeos do canal, antes de clicar, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar e comentar o que achou deste conteúdo. Pronto? Então agora sim, pode clicar no próximo vídeo e continuar explorando mais histórias fascinantes.